verdade que já não é mais assim, né, irmãos? Nosso corpo já muda, né? Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente envelhece, tudo passa nesse mundo, né, irmãos? Nós também, nosso corpo também passa. Mas em Lamentações 3:27 fala que é bom que o homem suporte o jugo enquanto na sua mocidade, mais ou menos assim. E isso, eu acredito que é ser forte, irmão, porque problemas aqui, todo mundo aqui, todos os jovens aqui, irmãos, nós, quando estávamos nos ensaiando para o congresso, irmãos, preparando esse congresso aqui para a honra e glória de Deus, nós passamos por muitos problemas, muitas dificuldades, irmãos. Tanto é, irmãos, que muitos até desistiram. Só que eu não julgo esses aí, irmãos, porque eu entendo o que eles passam. Só que a palavra de Deus diz para a gente ser forte, irmãos. Ser forte é isso, irmãos, é suportar, irmãos, os problemas que a gente passa, irmãos. A gente, tantos problemas assim, irmãos, em casa, no trabalho, e até mesmo aqui dentro da igreja a gente tem. Mas a gente tem que suportar isso, irmãos, ser forte e não desviar do foco, irmão, porque se você desviar do foco, que é Jesus, irmãos, você vai acabar se desviando, irmãos, não tem jeito. A palavra de Deus aqui também fala, irmãos, que a palavra de Deus estava naqueles jovens. A palavra de Deus tem que estar em nós, irmão. Nós temos que buscar intimidade com Deus, oração, lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia, nós cremos nisso. Aleluia, glória a Deus. E precisamos, irmãos, buscar mais de Deus, irmãos, porque naquela época, irmãos, acredito que era muito mais fácil, irmãos, você ter intimidade mais com Deus, mas o tempo vai passando, irmãos, e o inimigo cria coisas, irmãos, para nos afastar. O celular, por exemplo, é uma das coisas que desvia muitas vezes o jovem de buscar a Deus em casa, irmãos. Eu falo isso por mim mesmo, irmãos, porque quantas vezes, irmãos, eu já passei horas e horas no celular e deixando de buscar a Deus, buscar intimidade com Deus, mas que nós viemos melhorar a cada dia, irmãos. O celular, tantas coisas, irmão, não é só o celular, a amizade no mundo muitas vezes nos distancia de Deus. Que nós devemos tomar cuidado, irmãos, ter mais intimidade com Deus, irmãos, renunciar a nossa carne, irmãos. Muitas vezes nós temos que, como a Bíblia fala, né, arrancar o nosso braço não é literalmente, mas deixar aquilo, irmãos. Muitas vezes é difícil, muitas vezes, deixar o nosso celular, né? Mas nós devemos renunciar a nossa carne, irmãos, e vencer o maligno, irmãos. Aleluia. Como vencer o maligno, irmãos? Essa palavra, se não me engano, está em João, capítulo 16. João 16:33 diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Nós só somos vencedores, irmãos, porque Jesus venceu o mundo. Amém. Nós não podemos vencer o mundo sozinhos, irmãos, só através de Jesus, irmãos, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós pecamos, a palavra de Deus diz que nós pecamos todos os dias, mas o sangue de Jesus, irmão, nos santifica, limpa de todo o pecado. E nós devemos ter essa intimidade com Deus, irmãos, buscar ser como Jesus, irmãos, e nos limpar através do sangue de Jesus. Aleluia. Ontem mesmo eu estava lendo em Atos, irmãos, que conta a história de Estevão, irmãos. Estevão era um homem assim que sugou, irmãos. É o primeiro mártir da Bíblia que aparece, que morreu por Jesus Cristo. E é muito difícil hoje em dia a gente ver pessoas assim como Estevão, irmãos, que
tinha muita intimidade com Deus, irmãos, e era cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E as pessoas vinham discutir com ele, irmãos, sobre as coisas de Deus, e ele sempre vencia, irmãos. Não tinha como, porque não por causa dele, mas por causa do Espírito Santo que estava nele. Aleluia. E antes da morte dele, irmãos, ele viu a glória de Deus, irmãos. Ele estava lá diante das pessoas importantes lá, e ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, irmãos. Acredito que aquilo lá foi um sinal para ele, dizendo que ele estava no caminho certo, irmãos. Amém. E Estevão, irmãos, só morreu quando ele cumpriu todo o chamado dele aqui na terra, irmãos. Aleluia. O inimigo não pode tocar no ungido de Deus, irmãos. Não pode tirar a nossa vida enquanto Deus não permitir, irmãos. Amém. Glória. A gente só morre quando Deus permitir, irmãos. Quando a gente fizer toda a obra de Deus aqui na terra. Aleluia. Porque Jesus mesmo, irmãos, ele não foi pego, irmãos. Jesus, ele se entregou para morrer porque ele tinha que fazer aquilo lá. Era a missão dele, irmãos. Morrer por todos nós para que possamos ser salvos, irmãos. Então que nós venhamos buscar mais de Deus, sermos fortes, irmãos. Aproveitar, usar toda a nossa força, irmãos, para fazer a obra de Deus. Aleluia. Para buscar mais de Deus, irmãos. Amém? Isso que eu queria deixar para a igreja. Que Deus dê essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.